Sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos discutir sobre as questões de reposição do terceiro bimestre, tá certo? A primeira questão é o seguinte, né? A escola evolucionista, né? Lembrando, evolucionista é aquela escola lá que se prende às ideias do Charles Darwin, né? É a primeira teoria social da cultura. Ela criou a concepção que existiam várias sociedades evoluídas e primitivas. Essas últimas evoluiriam com o passar do tempo. Então, quem foi que criou essa teoria, né? Então, essa teoria, né, é uma teoria dos primeiros antropólogos, né, que vieram dar causa a essa antropologia. Não é o Maslow, nem o Boas, que aqui já é bem para frente, nem o Redfield Brown, né? No caso, quem cria a escola revolucionista é o Edward Burnett Taylor, né? Onde ele se prende às teorias de Charles Darwin e cria a primeira escola antropológica, tá bom? Segunda questão. A escola antropológica, que defende que as diferenças culturais seriam resultado de trajetórias independentes dos grupos humanos, defendendo que até as sociedades chamadas primitivas tinham em suas vivências sociais características tão complexas quanto as sociedades tidas como evoluídas, né? Então, qual a escola que vem discutir isso, né? É a escola, no caso, de funcionismo. Por quê? A evolucionista ela vai se prender nas ideias do Charles Darwin, né? Como a gente já falou, onde cada sociedade ia evoluir com o passar do tempo, né? O difusionismo não, ela já discute essa questão, né? Que toda sociedade, até as chamadas primitivas, né? Elas também têm características complexas. O estruturacionismo, né, a escola lá do Levi-Strauss, né, ele já trabalha, né, que as sociedades teriam estrutura, né, para poder agir de certa maneira, né? A hermenêutica aí já é um conceito filosófico, né? Então, aqui, questão B, difusionismo, tá bom? Questão C. A indústria cultural se constitui como estratégia, máquina de manipulação e consolidação da ideologia capitalista. Esse tipo de cultura é difundida pelos meios de comunicação de massa, produzindo alienação das massas. Então, quem cria essas teorias, né? Fácil, questão facílima, né? O Theodor Adorno e o Max Horkheim, a escola de Frankfurt, né? Karl Marx e Max Weber são sociólogos clássicos. Não se discutia na época deles a indústria cultural, né? Então, aqui já também a segunda questão e a terceira estaria errada. Assim como a quarta também tem o Max Weber e o Levi-Strauss, que a gente já falou, que é o antropólogo lá da escola estruturacionista, né? Estrutural, me desculpe. Número 4, né? O processo de interação que ocorre através do uso de parâmetros, como estabelecido em regras de jogo, essa teoria é proposta por quem? Então, quem é que propõe a teoria, né, de jogo de parâmetros, né? É o George Simmel, né? A gente trabalha isso bem em sala de aula, né? O Simmel ele vem discutir que os jogos, né, e os parâmetros, né, as regras, de certa forma, ele faz com que os sujeitos, né, perpassem um processo de interação social através desse produto, né? Questão muito fácil também. Questão 5, né? Ao longo da aula, trabalhamos sobre o processo de socialização. A gente trabalhou isso na aula, certo? Estabelecemos determinadas características que seria o processo de socialização, assim como as maneiras a quais nós experimentamos. Levando em conta essas informações e a utilização da imagem aí, ó, desse senhor aqui na frente e a criancinha atrás, então, o que é que a gente pode compreender nessa questão 5? Para ser um adulto responsável, precisa deixar para trás os pensamentos infantis? Não, a gente não trabalhou isso. Né? Que o tipo de adulto que somos depende em grande parte da criação que tivemos quando criança, ou seja, os valores que aprendemos, as atividades
que praticamos e as pessoas conhecemos, etc. Corretíssimo, né? Logo que a gente está falando do processo de socialização, né? O processo de socialização se dá também na interação com o meio, com as pessoas, né? Quando a gente diz o meio, ela diz o que a gente faz, o que a gente aprende, né? As pessoas que a gente conhece, né? Então, a questão B estaria corretíssima, né? Questão C. Todos os adultos gostam de se comportar como crianças? Não, é errado, né? E a última questão, quando começamos a fase adulta, temos finalizado o processo de socialização? Não. Né? Nosso processo de socialização, ele sempre está em constante mudança, né? E em todas as fases da vida, a gente está se socializando, né? Então, questão 5, questão B. Muito fácil também. Questão C. A interação ocorre um conjunto de posições e papéis sociais executado por atores ou grupos sociais. Essa é a anterior proposta por quem? Aqui tem a chargezinha ensinando, né? Um pouco, né? Se referindo a isso. Né? O que é isso, amigão? Ah, é minha família, minha turma, meu estado, meu município, né? Tudo no celular, né? Então, quem é que fala sobre os papéis sociais? Sobre essa teoria dos papéis sociais que você representa, né? Muito fácil também de fechar, né? De cara, o Evan Goffman, né? Quando ele fala lá, né, dos papéis, né? Da representação, da teoria da dramaturgia, né? Quando você fala da teoria da dramaturgia, você fala do Evan Goffman, né? Onde o sujeito ele representa os papéis até da sua vida social, na sua vida, no seu dia a dia. Então, questão B, bem claro, né? O Zimmer, ele fala de parâmetros, o Peter Berg, ele fala da associação da criança que se vai para o adulto, que foi com relação, me desculpem, a questão anterior, e o Luiz Althusser, aparelhos ideológicos do Estado. Então, aqui fácil de fechar, né, o Evan Goffman, né? E para finalizarmos, né, vamos discutir aqui sobre esse texto, né? A gente vai ver o texto e vai ver de que esse texto fala, né? Então, como a gente fecha rápido, falei ainda agorinha, quem era o autor, né, do aparelho ideológico do Estado, que é o que o texto vem falando. Aqui tá bem claro, né? Então, Luiz Althusser. Então, só pode ser a questão C ou a questão E, né? Tá certo? Qual o nome da obra dele? Aparelhos Ideológicos do Estado, né? Então, em sua obra, a reprodução, não, em sua obra, Aparelhos Ideológicos do Estado, certo? Menciona a escola, dentre outros aparelhos ideológicos, da Estado capitalista, corretíssima a letra E. Sua obra, a reprodução, não é a obra, a reprodução, é aparelhos ideológicos do Estado, né? Os elementos para a teoria do sistema de ensino, que menciona a escola dos aparelhos. O restante está correto. O erro está na obra chamada reprodução. Então, questão E, né? Bem fácil, né? Foram questões bem fáceis, né? E vocês agora vão colocar, agilizar, fazer e enviar, tá bom? Um abração para vocês, até a próxima.